Amados, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical deste domingo, a quinta lição, onde estudaremos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo está em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Está escrito assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Estudaremos basicamente em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5. Hoje, nesta oportunidade, o professor evangelista Robson Santo e o evangelista Ezequiel falando sobre esta temática: estamos libertos em Cristo do pecado. Qual pecado ou quais pecados? Na primeira parte da Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, se falava em transgressões, se falava em iniquidades, se falava em falhas, mas não se falava em natureza pecaminosa, não se falava em pecado adâmico. Já no Evangelho, nas cartas paulinas, bem como no livro do Apocalipse, se fala sobre pecado, se fala sobre a natureza pecaminosa e os diversos pecados. O estudo sobre pecado, o que é a natureza pecaminosa, se ela já nasce no ser humano, se ela surge ao longo do caminho, foi muito debatido no primeiro, segundo, terceiro século, e hoje, graças a Deus, temos uma lição de Ebenezer pronta apenas para estudarmos aquilo que já foi muito estudado, mas vale a pena refletirmos mais uma vez. O primeiro tópico vai falar sobre a natureza pecaminosa, e assim por diante estaremos estudando pontos interessantes. A verdade prática, escrito está assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida. Interessante falarmos disso, professor Ezequiel, em um mundo como o nosso, onde o relativismo toma conta, dizendo que não existe certo e errado, que não existe pecado a não ser nas religiões, nas denominações. Na verdade, não existe pecado, não existe o certo, não existe o errado, não existe o imoral na mente secular, na mente mundana. Mas para nós cristãos, servos do Senhor, nós temos um manual de regra, de fé e prática, que é a palavra de Deus, e esta palavra de Deus determina o que é e o que não é pecado, e quais tipos de pecados existem. Será que existem só os pecados capitais, os pecados de fato agravantes, ou existem pecadinhos, pecadão? Que tipos de pecados existem e dos quais somos de fato libertos? O mundo acusa os cristãos de uma coisa: os crentes se dizem santos, mas ainda pecam. Se eles ainda pecam, eles vivem um evangelho verdadeiro, um falso cristianismo, ou o cristianismo é verdadeiro? Então esta lição, ela vem justamente para responder isso, para nós alunos da Escola Bíblica Dominical, para nós professores, que o pecado de fato existe, e como que ele existe dentro de cada um de nós, e como que Jesus operou o resgate e a libertação para todos nós. Professor Ezequiel, fazendo a sua apresentação. Olá, queridos, primeiramente a paz do Senhor a todos, uma boa noite a todos, e sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nesta lição de número 5 também, o apóstolo Paulo, em base em Efésios capítulo 2, vai apresentar também sobre a natureza do pecado original, como surgiu, o antes e o depois, mostrando-se também o como eram mortos em ofensas e pecados, mas também após a cruz de Cristo, também falar sobre o resgate da raça humana depois do pecado. Embora nós estamos estudando esse texto, e nós vamos entender sobre o que é estar liberto do pecado, para ter uma compreensão a respeito da vida cristã, estando em pecado ou vivendo em pecado. Existem grandes diferenças em ser pecador e viver no pecado. Esta lição também vai nos mostrar a respeito disso, e também nos revelando a graça de Cristo e o amor de Cristo para conosco. Maravilha. Então, nesse primeiro tópico, vamos refletir
sobre a natureza pecaminosa. Segundo tópico, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E terceiro tópico, informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Vale lembrar uma coisa, quando se fala da velha natureza, ou natureza pecaminosa, ou carne, ou pecado original, ou pecado adâmico, estamos falando de uma mesma coisa. Porque nas Escrituras nós não estamos lendo no grego, nós estamos lendo no português. E no português, aqueles que fizeram as versões e traduções, nem sempre eles colocaram uma diferença que ao simples ler nós já vamos identificar. Então cabe aí um estudo mais aprofundado das Escrituras. Mas é interessante fazer essa diferenciação. Jesus veio nos livrar do corpo para o corpo, nem sempre está se falando de uma mesma coisa. Por exemplo, a igreja do Senhor é um corpo espiritual, mas é um corpo. Nós temos um corpo físico e assim por diante. Carne pode estar se falando, pode estar se falando do corpo, como pode estar se falando daquilo que a gente ingere enquanto causa do pecado. Só tem comunhão com Deus quem vive. Logo, o homem decaído sem Deus, ele está separado de Deus. Não por causa das lutas, tribulações, porque isto não separa o homem de Deus. Mas o pecado tem o poder de separar o homem de Deus. Então, o primeiro tópico, o primeiro ponto, vai falar da antiga natureza morta em ofensas e pecados. Parece que é uma diferenciação entre ofensas e pecados. Alguém chegou a dizer há um tempo desse atrás que pecado é sempre pecado. É verdade. Pecado pegando do seu original, que é errar hoje a vontade de Deus, é pecado. Mas qual a diferença do pecado X para o pecado Y? Seria a sua consequência? Seria quem comete ele, o local que é cometido? Até porque há uma curiosidade em nós. Quando lemos as Escrituras, a gente quer fazer uma lista de tudo que é pecado para a gente poder observar. Mas nem sempre as Escrituras dão uma lista tão simples, né? Basta marcar o X que eu sei qual que é. Às vezes depende de um entendimento. É o que esse primeiro tópico vai falar. E nesse primeiro ponto sobre a nossa condição anterior. Veja bem, Paulo está falando aos Efésios, irmãos em Cristo Jesus. Antes da salvação em Cristo, eles estavam mortos em pecados. Quem está com Cristo e em Cristo está vivo, está na comunhão com Deus. Mário Sérgio Cortella, falando sobre os seres humanos, ele diz que o ser humano que se conforma com tudo, o evangelista Ezequiel, que se contenta com tudo, ele está morto, só esqueceu de ser enterrado. É um morto ambulante, porque filosoficamente ele não pensa, não raciocina. Isso no campo secular filosófico. No campo cristão, no campo religioso, digamos, nós olhamos para uma pessoa aí fora e vemos um ser vivo, mas diante de Deus ela pode estar morta.
Porque o pecado nos torna mortos. As nossas ofensas nos tornam mortos. Conforme Efésios 2:1, que fala que nós estávamos mortos porque o pecado nos afasta de Deus. Ou seja, o errar o alvo, que é o pecado, nos afastou do Senhor Jesus. Ezequiel. É bom sempre lembrar, Robson, como você mesmo disse, baseado em Isaías capítulo 59, no verso 2, diz que as vossas mãos estão manchadas de sangue, né? E também de iniquidades que faz separação entre vós e o vosso Deus. Então só o pecado separa o homem de Deus, porque o pecado leva o homem à morte. Por isso que Paulo enfatizou que estávamos mortos quando Adão cometeu este pecado, por livre e espontânea vontade, porque Deus não tem culpa nenhuma, ou Deus não é culpado de o homem ter pecado, embora Deus seja onisciente e sabendo de todas as coisas que o homem ia pecar, Deus não tem culpa. Deus fez com que Adão vivesse uma vida eterna, mas por escolha do homem, por decisão do homem pecar, fere-se a moral, que é as ofensas que ele assim cometeu. E isso fez com que o homem separasse de Deus. Assim como Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, ele diz o seguinte, que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. O homem ficou separado da glória de Deus. Uma coisa que John Stott, ele vai falar em uma frase, deixa uma frase para nós de reflexão. John Stott diz o seguinte, que o pecado e o inferno e a morte estão casados, a não ser que o arrependimento anuncia o divórcio. Ou seja, mostrando-se pós a cruz de Cristo, a reconciliação que Cristo mostrou para o homem tem esse direito ou este poder de se reconciliar a Cristo e viver uma nova vida para Cristo. Interessante, evangelista Ezequiel, que as Escrituras colocam os homens mortos por causa do pecado, e alguns querem culpar Deus disso. Deus não trouxe a morte ao homem. O homem peca e devido ao pecado a morte entra no mundo. Alguns dizem, mas está escrito lá em Isaías que Deus criou, faz o mal. O mal que está lá é o mal de calamidade, é o mal de catástrofes, mas o mal moral, que a gente chama de natureza pecaminosa, não vem de Deus, vem da fraqueza humana quando Adão pecou. Então o mal entrou no mundo, a natureza pecaminosa entrou no mundo. Então todos aqueles que nascem a partir de Adão, nascem com essa natureza pecaminosa. Isto quer dizer que não existe ninguém na terra que é bonzinho, que sem Deus pode ser salvo, que sem Deus estar salvo, sem Deus estar bem com Deus. Por quê? Porque todos que nasceram a partir de Adão, nasceram com a natureza pecaminosa. E qual é a tendência desses que nasceram? Pecar. Dentro do homem está uma vontade constante de pecar. Não é à toa que Paulo diz aos Romanos, o bem que eu quero fazer, isto eu não faço, mas o mal estou sempre a fazer. Paulo já era convertido, todavia, a natureza pecaminosa que estava em Paulo, provocava ele para fazer o mal. Interessante que alguém fala, poxa, mas eu sufoquei o mal, eu sufoquei a natureza pecaminosa, eu domino a natureza pecaminosa por todo. A verdade é que esta lição está nos mostrando que nós fomos libertos do poder do pecado, libertos do poder da natureza, mas ainda não fomos libertos da natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa, conforme o primeiro tópico desta lição 5, vai caminhar com o crente, vai caminhar com o homem até o arrebatamento, até a sua morte e a sua glorificação, ou encontro com Cristo. Antes disto, a natureza pecaminosa está dentro de nós. Isto seria desculpa para pecar? Estamos na graça, podemos pecar. A natureza pecaminosa habita em nós, que nos provoca a pecar. Paulo vai dizer, né? De maneira nenhuma podemos pecar. Paulo vai dizer até que em outro tempo, conforme Efésios 2:28, nós andávamos nas atitudes e comportamentos que desagradavam a Deus. O pecado nos fazia fazer isso. Mas alguém poderia dizer, então o pecado é mais forte que o homem? O homem não pode ser cobrado dos seus pecados. O homem não pode ser cobrado das suas falhas. Olha o que está escrito em Gênesis. O pecado está à porta, mas a você e a mim cabe dizer não.
Mas como dizer não a esta natureza pecaminosa que está em nós? Esta lição, ela vem nos mostrando a nossa situação antes de sermos salvos e agora que somos, e para aqueles que estão longe de Deus. Mas em nenhum momento a lição de número 5, ela vem dizer que o homem está perdido e não há jeito. Pelo contrário, a lição 5 vem mostrar que há jeito para nós. Agora, uma coisa que me chama a atenção, evangelista Ezequiel, antes de passarmos para a sua fala aqui. As pessoas dizem assim: eu aceitei Jesus, mas a minha vida é a mesma. Eu aceitei Jesus, mas nada mudou, graças a Deus. Sinceramente, eu me preocupo com essa afirmativa. Por quê? Porque Efésios 2:2 vai dizer que antes nós andávamos em situações que desagradavam a Deus. Após aceitar Jesus, após ser libertos do poder do pecado, o nosso comportamento muda. Mas alguém diz: a minha vida mudou só por dentro. Interessante que o Novo Testamento vai mostrar que a mudança é de dentro para fora, mas a mudança ela é perceptível. A mudança ela é tão perceptível que as pessoas podem ver e glorificar o Pai pelas nossas boas obras. Logo, se antes andávamos segundo a carne, agora não podemos mais, porque antes a gente fazia o que era imoral. O nosso fruto era o pecado e a mentira dominava as nossas vidas. Agora, amados, ainda no primeiro tópico aí, vem dizer o seguinte: relativizar o pecado. Alguns, nos dias atuais, ainda afirmam o seguinte: o que é pecado para o Ezequiel, não é pecado para o Robson, não é pecado para o João, não é pecado para Maria. Então, amém, Deus ama a todos. Todos estão bem diante de Deus. Se formos pegar a lei moral dos homens, se formos pegar os regimes internos das igrejas, amém, dá até para relativizar o pecado. Mas se formos pegar as escrituras, o que é pecado em Vila Velha, é pecado na África, é pecado na Ásia, é pecado em qualquer país, em qualquer continente do mundo. Foi pecado há 100 anos atrás e ainda continua sendo pecado nos dias atuais. Por quê? A Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade absoluta, logo não dá para relativizar o pecado. Mas aí, evangelista Ezequiel, a lição de número 5 ainda fala que a potestade, o príncipe, ele caminha, ele governa. Será que a culpa então dos nossos pecados é do diabo, é de Satanás? O crente, o homem não tem pecado? Não, acredito pela Bíblia Sagrada, que nos mostra que Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, se Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu também o poder de escolha em querer fazer ou não fazer. É como o Robson, nós estamos citando aqui, como você citou aqui no conteúdo passado, falando acerca do homem, desse poder de escolha, de pecar ou não pecar. Depende de como você alimenta a sua vida. Se você alimenta a sua vida para as coisas da concupiscência da carne, tu vai semear na carne e vai colher aquilo que é carnal. Se você semeia a sua vida em uma vida buscando o Espírito Santo e semeia no Espírito, tu colherás uma vida em Espírito em Deus. Quando Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, no verso 1, ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, é para os que estão. Mas se eu estou vivendo uma vida de pecado, eu estou fora de Cristo, porque não tem como caminhar numa vida de pecado estando em Cristo, pois Cristo veio para nos libertar do pecado. Como foi bem dito aqui, que nós somos libertos do pecado e não da natureza pecaminosa. O apóstolo João escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 1, no verso 8, dizendo o seguinte: se dissermos que não temos pecado, logo os mentimos e estamos já pecando, porque todos nós contemos pecados. Mas a diferença é entre viver e ser pecador. Todos nós somos pecadores, mas somos nós que decidimos em pecar ou não pecar. O poder de escolha está nas suas mãos. Nós vamos ver que mesmo no Antigo Testamento, professor Robson, que a Bíblia vai mostrar vários exemplos disso,
de pessoas que estavam diante do pecado e que decidiram a não pecar. Não foi só Adão que teve esse poder de escolha, mas após a queda, homens também tiveram esse poder de escolha e decidiram fazer ou não fazer. Exemplos esse como José, ele fugiu da mulher de Potifar, mesmo que sofreu algumas acusações, mas decidiu sofrer, mas não negar o nome do Senhor. Então, o poder de escolha está em nossas mãos. Não é culpa de Deus, também não é culpa do maligno. Lógico que o nosso adversário está ao nosso derredor, bramando como leão, nos induzindo a pecar, porque ele conhece as nossas fragilidades e as nossas fraquezas. Ele sabe muito bem o ponto que você está vivendo uma vida de fraqueza, e ele vai investir nisso para que você entre em tentação para poder pecar. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, ele tem o poder de escolha em dizer não para o pecado. E a melhor coisa é dizer não para o pecado, ainda que nos doa, ainda que mata a nossa carne, ainda que faz o homem negar-se a si mesmo, porque a renúncia, ela traz isso, ela mata a sua carne, ela diz não ao seu prazer da sua vida ou aquilo que lhe apraz, mas também traz uma vida viva em Cristo Jesus. Verdade, interessante que quem está no mundo é filho das trevas, é filho da ira, é filho da desobediência. Nós, que aceitamos Jesus, somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, fomos revestidos e vestidos com a armadura, conforme Efésios 6,12. Embora a natureza pecaminosa está em nós, nós com as armas espirituais podemos vencer quaisquer potestades, podemos vencer qualquer forças malignas. E Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 20 em diante: andai em espírito e não deis lugar às concupiscências da carne, não deis lugar aos desejos da carne. Embora a carne, a natureza pecaminosa esteja em nós, isto não é razão ou desculpa para pecarmos, porque sob nós e em nós está um poder maior. Qual é este poder? O Espírito Santo. Estamos revestidos da armadura espiritual. Logo, como pessoas vivas em Cristo Jesus, agora filhos dele, que não estamos mais mortos em nossos pecados, pois fomos libertos da natureza pecaminosa, podemos com as armaduras de Deus vencer os inimigos espirituais. Agora, queridos, deixa eu relembrar uma coisa aqui. Você e eu somos salvos, é verdade? Porém, a nossa salvação continua sendo um processo. Por quê? As Escrituras vai colocar bem claramente: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós somos libertos, temos Cristo em nossa vida. A natureza pecaminosa está em nós, fomos libertos do poder do pecado. Embora vivificados em Cristo e na sua graça, nós ainda precisamos vencer a carne. Não é vencer o poder, porque o poder já temos para vencer. O que temos que vencer é ainda as forças investidas. Então, nesse segundo tópico, vai dizer que fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Jesus ele não veio para condenar o mundo, pois o mundo já estava condenado em seus pecados. Nós não temos a missão de condenar ninguém. Nós não temos a missão de julgar ninguém. Nós não precisamos pensar se o homem está ou não condenado, porque aquele que está sem Cristo, de fato está condenado. Mas interessante que Deus, em vez de jogar isso em nossa cara, em vez de jogar em nós a nossa culpa, Ele vem para nos dar a libertação do poder do pecado. Ele vem para nos libertar e para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo vai dizer que nós éramos inimigos irreconciliáveis, mas Deus, pelo seu grande amor, Ele vai com seu ato de misericórdia mudar a situação. O homem, ele olha para você e diz: acabou. Deus, ele diz: acabou. Porém, eu mudo a história. Aí alguns pensam assim: se Deus muda a história, é simplesmente Ele que faz. Interessante, lá em Lucas 15,
O filho pródigo percebeu a sua situação, que todos nós precisamos fazer a cada dia, perceber a situação. Mas a vida do filho pródigo só mudou quando ele decidiu voltar. Embora o pai estava lá de braços abertos para receber. Jesus já morreu há 2000 anos atrás. Jesus não veio para condenar o mundo, mas a situação do homem só muda de fato quando este homem permite que Deus opere essa tão grande mudança nele. Quando Deus permite que de fato, é como se alguém estivesse algemado, evangelista Ezequiel, e saísse correndo dizendo, eu estou liberto. Não, ele ainda continua algemado. Mas quando ele chega até alguém que tem a chave, que abre aquelas algemas, ele pode dizer, agora eu estou liberto. O homem, quando ele percebe a sua situação, ele ainda continua algemado. Mas quando ele vai até Jesus, Jesus tira as algemas. Então, é ele que liberta, porque Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Vai lembrar aqui que o amor dele aqui não é o amor que demonstramos de um ser humano para o outro. O amor é incondicional. O ágape. O ágape, embora não merecemos ou não merecêssemos, ele ainda demonstra o seu grande amor. Logo, ele encerra todos nós debaixo da desobediência para também usar de misericórdia com todos nós, conforme Romanos 11:32. Interessante, evangelista Robson, que antes da cruz, Cristo já vinha demonstrando esse amor para com o homem. Se nós formos pegar dentro da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, nós vamos observar em Lucas capítulo 8, versículo 11, que os homens apresentam a mulher adúltera, e eles queriam apedrejar para a mulher, dizendo que acabou para aquele momento, porque ela foi pega em adultério. Mas Deus demonstra o seu amor, dando-lhe uma segunda chance de vida. Só que Jesus, para dar uma segunda chance de vida, ele vai precisar também confrontar aqueles que o acusavam, aqueles que a julgavam, dizendo, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Lógico que eles tiveram que sair, largar as pedras de suas mãos, porque todos pecaram. E Jesus olhou para aquela mulher dizendo o seguinte, vai e não peques mais. Ou seja, Cristo já estava dando uma segunda chance para aquela mulher, demonstrando o seu amor. Nós vamos observar também em Lucas capítulo 7, versículo 36, uma mulher pecadora, que aos olhos da sociedade para ela também já tinha acabado, mas só de o fato dela resolver ir até Jesus, Jesus também perdoou seus pecados. Então isso é interessante que Tiago capítulo 4 vai dizer o seguinte, a única forma de chegar até Deus e que os nossos pecados sejam purificados e estamos libertos dele é chegar até a Deus. Chegai-vos a Deus e ele chegará até a vós. Verdade. Interessante que o amor de Deus, a misericórdia dele, não é apenas misericórdia, mas é uma misericórdia abundante. Por isso que eu admiro e fico alegre com esta palavra, quando diz que ele nos vivificou por sua graça. Vale lembrar aqui que graça do grego fala de favor imerecido. Mas se fosse só um favor imerecido, a gente talvez continuaria perdido. O professor Esdras Costa Bento, ele chega a dizer que é um favor e uma ação. Porque Deus, conforme Paulo mesmo coloca, é que opera em nós tanto o querer e o efetuar. Ou seja, por sua graça e misericórdia, ele estendeu a salvação a todos os homens. Mas ainda com a sua graça e misericórdia, ele dá os caminhos. Não só os caminhos, ele dá os recursos para que o homem possa ser salvo. Então, independente da nossa situação, independente do momento que nós estávamos, era só dizer, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele vai parar a multidão para olhar para aquele homem, para olhar para aquela mulher e para perdoar e resgatar. Uma vez, evangelista Ezequiel, eu estava conversando com vários pastores em uma sala de aula e eu coloquei assim, existe aquele que muito pecou e aos seus 90 anos de idade se arrependeu dos seus pecados. Será que Deus perdoou ele? Aí eu coloquei um jovem que nunca pecou. Será que Deus perdoaria ele? A quem Deus de fato vai perdoar? Ou alguém que nasceu no berço evangélico, foi fiel a vida toda, mas no último momento escorregou e pecou. A misericórdia de Deus seria com quem? Aqueles pastores daquela sala de aula disseram o seguinte, quem muito foi fiel e pecou no final, Deus seria misericordioso com ele. Mas quem muito pecou e no final se arrependeu,
Deus não teria misericórdia. Isto é a opinião deles. A Bíblia Sagrada deixa bem claro, não importa quais pecados ou quantos anos vivemos ou vivíamos no pecado, se nós se arrependermos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Agora, vale lembrar uma coisa aqui, queridos alunos. Perdoar pecados vem através de um arrependimento. Arrependimento não é remorso. Tem gente que peca hoje e fala assim, vou pedir perdão amanhã. Não tem problema não. Outro dia eu peço perdão também. Isso é remorso. Quem muito se arrepende, ele faz igual aquela história do fariseu e do publicano. Ele não tem coragem de olhar para o alto, ele bate no seu peito e diz, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. Ou seja, o arrependimento, ele vai nos constranger a ter pecado contra alguém que muito tem demonstrado o seu grande amor para conosco. Logo, quando somos de fato vivificados por sua graça, o pecado já não nos agrada mais. Quando pecamos, nós nos sentimos feridos, como se o próprio Deus ali estivesse ferido por causa dos nossos pecados. Mas aí você poderia dizer, quais pecados? Seriam os pecadinhos ou os pecadãos? Para Deus não há diferença. Se pecarmos algo que seja muito sério diante da sociedade, da igreja, ou pecarmos algo tipo simples, que alguns consideram simples, ainda é pecado para com Deus. Quando você diz para o seu filho assim, filho, atende o telefone, mas diz que eu não estou. Fala que eu não estou. É tão ruim quanto alguém que mata, quanto alguém que comete adultério, quanto alguém que rouba. Ou seja, o pecado simples para alguns, para com Deus, é tão sério quanto aqueles pecados capitais. Ou tem diferença, evangelistas aqui? Tem não, nenhuma diferença, né? A questão é o seguinte, que pecar é errar o alvo, ou seja, transgredir a lei de Deus. A palavra de Deus, ela é uma só. Nela não tem o relativismo, porque ela é reta, ela é verdadeira, ela é a verdade absoluta. Então, se o que nela está escrito e nela já temos o conhecimento desta verdade, se logo transgredimos esta lei, logo assim pecamos, independente dos tipos de pecados. Porque para Deus, como foi dito aqui pelo evangelista Robson, todos são iguais. Não tem essa graduação de pecado, quem pecou menos ou quem pecou mais. Nos olhos de Deus, todos são iguais e Ele assim fará a sua justiça. Interessante, evangelista Ezequiel, que todos os homens pecaram. Logo, ninguém pode atirar pedra em ninguém. Às vezes a gente percebe pessoas atirar pedra em alguém e dizer assim, saiu da igreja, merecia sair porque era um pecador. Quem está lá fora é pecador. Nós que estamos aqui dentro também somos pecadores. A diferença nossa para eles, que eles pecam voluntariamente, diariamente. Nós pecamos por deslizes, escorregões, mas não deliberadamente. Por quê? Antes, nós estávamos com a tendência única de pecar sempre. Aí vem Jesus, na forma humana, mas não pecou. Jesus foi o único homem nessa terra que não pecou. Logo, Paulo vai dizer que o segundo Adão, ou o último Adão, que é perfeito, ele morreu em nossos lugares. E quando ele morre, parece que ele perde, ele desce. Mas interessante que a matemática de Deus é diferente. Jesus, ele não perde, ele ganha. E quando ele ganha, ele é chamado da primícias, ou seja, ele é o primeiro a ressuscitar e permanecer vivo para todo sempre. E com isso, o que Jesus fez? Ele pode dar vida, e vida eterna, e vida com abundância aos seres humanos. Aí ele vai e salva os seres humanos com sua graça, com sua misericórdia, e talvez isso seria o suficiente. Mas Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que ele faz o seguinte, ei, você já ganhou muito o que é a salvação. Você foi vivificado por minha graça. Mas ainda você pode alcançar os benefícios em Cristo. Galardões nos céus. Logo, dependendo daquilo que nós fizermos aqui na terra, nós ainda ganharemos galardões nos céus. Alguém diz assim, professor, mas e se eu quiser ficar lá no último da fila? Eu apenas quero entrar lá nos céus. Eu apenas quero estar lá, não quero galardão nenhum. Interessante que não há
essa possibilidade, ou você ganha ou você perde. Porque quando você está na presença de Deus e de fato vivificado em Cristo, as bênçãos te alcançarão, galardões de Deus te alcançarão. Por quê? Paulo vai dizer isso em sua forma de viver. Quando Cristo entra na sua vida, foi algo tão impactante que ele estava disposto a fazer a obra e morrer por Cristo Jesus. É assim que a obra de Deus em nós funciona. É tão impactante que a gente não consegue ficar parados. Com certeza. Estar parados é sinal de inércia espiritual. É sinal de morte espiritual. Vamos dizer isso aqui. Interessante, Robson, quando você falou aí questão de quando ele morre, parece que ele perde, mas na verdade, Cristo está triunfando, Cristo está vencendo. Você for observado na Bíblia Sagrada, o maior desejo dos principados e potestade, do maligno, não era que Cristo fosse à cruz do Calvário. Embora alguns já diziam que o diabo fez festa quando Cristo morreu, mentira, isso é uma heresia. Na verdade, ele ficou preocupado em querer impedir de que Jesus chegasse lá. Porque na antiga aliança, o que martirizava os homens ao pecado eram os principados e potestades, querendo afundar o homem no pecado, induzindo ao homem a pecar. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, olha o que Paulo diz aos irmãos de Colossenses no capítulo 2, no versículo número 13, é o seguinte: e quando vós estavas mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado ou rasgado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando-os os principados e potestades, e expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Glória Olha a grande vitória aí que Cristo fez conosco no mundo espiritual. Se nós formos olhar aqui, tecnicamente falando, ou pelos alguns dados históricos, os homens de guerras na época, eles faziam isso, Robson. Eles pegavam o inimigo opressor, pegavam tudo e ia diante ao povo e mostrava-lhe a vitória deles, ou cabeças, ferramentas, armas, e colocava publicamente, e aqueles que sobreviveram também era exposto publicamente, para dizer o seguinte: agora vocês são nossos escravos porque nós vencemos a guerra. Cristo fez isso na cruz do Calvário no mundo espiritual. Ele expôs os demônios publicamente, dizendo o seguinte: tragada foi a morte pela vitória que é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz Paulo em Coríntios, capítulo 15, verso 52. Verdade. E ainda em Efésios capítulo 4, Paulo vai dizer que Jesus, descendo as partes mais baixas, subiu. E esse que subiu dando dons aos homens. Ou seja, a sua graça é manifesta, dando a nós dons, capacidade para fazer a sua obra. Agora o terceiro tópico, já caminhando aí para as últimas falas, os últimos comentários. Tópico 3 diz assim: a salvação não vem das obras. Amados, esse ponto aqui, em vez de dizer aqui, vamos tentar ser objetivo, por favor. Muito objetivo. Interessante o seguinte: alguns dizem, quais obras salvam seres humanos? Ou não existem obras que salvam? Por quê? Alguns costumam julgar uns aos outros, dizer o seguinte: fulano não faz nada, logo ele também não será salvo. Mas fulano dá esmola, fulano ajuda o caído, fulano faz isso, faz aquilo, então esse já é um salvo. Outros, em cultos de Santa Ceia, em trabalhos como... É igual que um dia me perguntaram: você tem certeza da sua salvação? Eu tinha minha certeza naquele momento. E tenho ainda, graças a Deus. Mas o irmão que estava do meu lado falou o seguinte: olha, eu não tenho certeza. Por mais que eu faço obras, eu não me vejo ainda na garantia. Por que isso? Porque muitos se baseiam em suas obras. Agora, parece que isso é certo. Quando Paulo fala aos Gálatas, ele diz assim: nenhuma obra salva o homem. Quando ele diz aos Efésios, nenhuma obra salva os homens. Mas aí vem o apóstolo Tiago, o líder da igreja do primeiro século, diz assim: epa, calma aí. Aquele que diz que tem fé, mas não tem obras,
a fé desse é morta. Morta. Parece que Paulo e Tiago não estavam se concordando. Calma aí. Paulo e Tiago estão falando de assuntos diferentes. Paulo está dizendo, aquele que acredita nas obras para ser salvo está perdido. Porque a salvação em Jesus é pela fé, não é pelas obras. Mas o apóstolo Tiago vem dizendo o seguinte, ei, folgados, vocês que se acham salvos em Cristo não precisam fazer nada. Não é assim. Vai lembrar o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2. Nós fomos feitos para as boas obras. Ou seja, estar salvos em Cristo nos leva às boas obras. Então Paulo não está discordando de Tiago, os dois concordam. O que eles estão dizendo é, embora obras não salvam, porque eu sou salvo, eu pratico as boas obras. Mas aí se a salvação não vem das obras, o que nós vamos fazer para ser salvo? Evangelista Ezequiel. O que vamos fazer para ser salvo? Se arrepender dos nossos pecados, confessarmos a Ele em Cristo Jesus. Interessante que as obras, nós não fazemos ela para a salvação, mas fazemos as obras porque somos salvos. No Evangelho de Jesus, escreveu João capítulo 3, no versículo 19 e 20, diz que aquele que vem para a luz, ele assim faz obras porque as suas obras são feitas em Deus. Então ele faz as obras não é para a salvação, ele faz as obras porque ele já é salvo. Então ele entende que Cristo tem que brilhar nele. E para que as pessoas vejam Cristo em nossas vidas, nós precisamos sim praticar boas obras. É inaceitável um cristão dizer que é salvo, mas não conseguir fazer boas obras. Devemos sim fazer boas obras, apesar de que elas não são salvas, porque vale-se da intenção. Porque existem pessoas, como o Rob citou alguns exemplos aqui, dizendo que o tanto que eu faço, eu ainda não sou salvo. Então este está fazendo obras para tentar ganhar a salvação. Na verdade, nunca foi assim. E entre Paulo e Tiago também não há contradição. Verdade. O que Paulo adverte é o seguinte, que as obras não salvas, mas também fomos feitos para as boas obras, e que Tiago só vem chamar a atenção daqueles que achavam o seguinte, já que eu sou salvo, então vou ficar parado aqui, já ganhei a salvação. Mas Tiago adverte o seguinte, que aquele que tem fé, e a sua fé não está nas obras, ela é morta. Então sim devemos praticar essas boas obras. Interessante que às vezes a gente se preocupa, né? Ou a gente tenta se basear nos comportamentos de outros para pensar sobre a salvação. Se queremos de fato confirmar a nossa salvação ou se basear em algo, temos que se basear na palavra de Deus. Pois é na palavra de Deus que a gente encontra as diretrizes, as normas de como o homem será salvo. A regra áurea da salvação em Cristo, estarmos em ter fé naquilo que Cristo fez por nós. Jesus morreu há 2000 anos, ou há quase 2000 anos atrás, mas parece que ele ainda, para alguns, não morreu. Não acreditam nisso. Paulo chega a dizer que se Jesus não morreu por nós e ressuscitou, se nós não acreditarmos nisto, é vã a nossa pregação, é vã a nossa caminhada. A nossa caminhada só faz sentido, a nossa pregação só faz sentido se acreditarmos que de fato Jesus morreu e ressuscitou e a obra que ele fez é suficiente para a salvação de todos os homens. Haja vista que o ladrão da cruz não pôde fazer obras alguma. Mas a única coisa ele fez, acreditou e falou, Jesus, quando entrares no paraíso, ele não pediu um lugar à direita nem à esquerda de Jesus, ele só falou, lembra de mim, foi o suficiente. Agora eu e você temos toda uma vida pela frente, então a gente não tem a desculpa do ladrão da cruz, ele não tinha tempo para praticar as obras, mas nós temos tempo para praticar as boas obras, e Jesus vai nos ensinar uma coisa, aproveite o tempo, faça as obras daquele que vos chamou, enquanto é dia, porque a noite vem, que vocês não podem mais trabalhar. Ou seja, a obra que Deus nos chama para fazer é hoje, é urgente, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Vale lembrar que os ímpios não podem fazer estas obras. Só quem pode fazer essas obras são aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Por que isso, evangelista Ezequiel?
que essa graça, ela nos capacita para fazer esta tão grande obra. Como disse Ezequiel? Pensando aqui a respeito deste tema, né? Somos salvos pela graça e não pelas obras. Nós vamos observar alguns pontos da Bíblia Sagrada, de pessoas que achavam que as suas obras o faria salvos, ou o seu bom comportamento, porque isso conta a partir do momento quando você obedece o que está na lei de Deus, isso também conta como obras de bom comportamento para a salvação. E eu me lembrei do jovem rico, que ele possivelmente achava que estava pronto para a salvação, mas na verdade ele fez uma indagação a Cristo, dizendo o seguinte: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Cristo diz o seguinte: obedeceis aos mandamentos. Ele diz: mas isso eu já faço. Então Jesus falou o seguinte: mas uma coisa te falta. Vende tudo e divide com os pobres. Em outras palavras, Jesus estava falando um mandamento, que é um dos primeiros mandamentos: não terás outros deuses além de ti, e amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Jesus não queria que só que ele vendesse, mas queria ver qual era a atitude dele, se ele estava disposto a negar-se a si mesmo, a amar a Cristo acima de todas as coisas. Então, na verdade, existem pessoas que praticam boas obras, mas existem coisas ainda que lhe estão lhe aprisionando e impedindo a sua salvação. Para nós aqui já caminharmos para o fim desta lição, é bom sempre nós também enfatizar isso aqui, que a graça de Deus nos alcançou foi pelo seu amor. Isto é dom de Deus. Então salvação não vem pelos homens, veio por um único homem, que é o Cristo, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. E como ela é dom de Deus, só Ele pode dar. Assim como está escrito em João capítulo 4, quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, o que ela encontrava na sua vida era uma vida perdida, uma vida que as suas obras eram más, porque sim, ela praticava a prostituição, tinha 5 maridos, e o que estava naquele momento com ela também não era dela. Mas quando ela resolveu confessar para Cristo os seus pecados, e Cristo assim o revelou, também expôs, logo ela recebe a salvação. Tanto que no momento ela questiona sobre a água da vida. Jesus falou o seguinte: se tu conheceras com quem tu falaste, e saberias quem é que tu fala contigo, né? E o dom, ele diz o dom, tu pedirias águas para mim e eu te daria águas para jorrar para a vida eterna. É isso que Cristo quer para nossas vidas. Amados, graças a Deus, esta lição de número 5, ela nos mostrou muito claramente que o maior desejo de Deus não era simplesmente libertar o homem da terra ou tirar deste corpo, até porque o corpo foi feito por Deus e o corpo não é mau, o corpo é bom. Mas ele veio para nos libertar do pecado, da condenação eterna, e Jesus garantiu, ele deu essa garantia para todos nós que outrora não éramos filhos, agora somos filhos de Deus. Deus espera que nós venhamos viver uma nova vida em Cristo, uma vida agora de libertação, de liberdade. Muita gente ainda se acha preso, e se acha, dentro de uma caixa, não consegue respirar. É porque ele está ainda sufocado pela religião. A Bíblia Sagrada, Jesus, a salvação em Cristo, não aprisiona ninguém, pelo contrário, liberta. Paulo chega a dizer que antes ele era escravo do pecado, agora ele se coloca como escravo de Cristo, porque a escravidão em Cristo ainda é libertação, ainda é uma liberdade. Então que possamos viver esta liberdade em Cristo, não para pecar, mas para fugir do pecado. Hoje o pecado não tem mais domínio sobre nós, e um dia nós teremos um corpo glorificado. Um dia nós teremos um corpo isento da natureza pecaminosa, onde seremos para sempre glorificados e santos ao Senhor Jesus. Enquanto estamos aqui nessa terra, conforme diz Paulo aos Gálatas, venhamos andar no Espírito para não pecar contra Deus. Porque é muito ruim quando alguém que você fez algo de bom por ele age com ingratidão com você, não é verdade? Quando nós pecamos contra Deus, é como se nós fôssemos ingratos. A nossa gratidão a Deus se demonstra, o nosso amor se demonstra, quando nós somos obedientes, quando nós somos firmes, quando nós somos santos para agradar ao Senhor, como filhos da luz,
como filhos por adoção. Então que possamos viver esta gloriosa vida em Cristo. A vida cristã não é um peso. A vida cristã não é uma coisa monótona, pelo contrário. A vida cristã é uma coisa satisfatória. Já me convidaram inúmeras vezes dizendo, vamos dar um pulo lá fora, que lá tem coisa boa. Eu falei, se tivesse, você não queria as orações nossas. Se tivesse, você não queria reunir conosco. É sinal que vale a pena estar do lado de cá. Que possamos estar firmes em Cristo. Vamos orar ao Senhor. Daqui a pouco já teremos um grande culto de adoração e louvor ao nome do Senhor. Eu convido a você que está aqui na sua casa, você internauta, a fechar os seus olhos, não se estiver dirigindo, lógico, né? Para fechar os seus olhos para que possamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por esse momento. E durante a semana, estude a tua revista e deixa Deus falar contigo por meio da sua palavra. Evangelista Ezequiel orando, e logo após, daqui a pouco já o culto ao Senhor. Oremos ao Senhor. Pai, te glorificamos por sua bondade, por sua graça alcançada neste dia, que assim que o Senhor nos concede, ó Pai. Muito obrigado por tudo e por essa escola dominical, Senhor. Ó Deus, que esta palavra, Senhor, venha a ser também evangelística e alcançar a todos que aqui estão e aqueles que nos ouvem através da internet. Deus, que os teus filhos possam ser alcançados por essa graça, que o teu amor também assim venha lhe conceder, ó Pai, esta segunda chance. E aqueles que ainda não te aceitaram, Senhor, que teu Espírito Santo venha convencer do juízo, do pecado, da justiça e da morte, ó Pai, para que ele não venha rejeitar o teu amor, o teu perdão, para que não seja condenado, Senhor. Muito obrigado por tudo e por todas as coisas. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.